paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo ao canal Diaconia da Palavra. Eu sou o presbítero Renato Pletz, eu sou professor de escola dominical, discipulado, coordenador de escola dominical, sou formado em teologia. Então, nesse estudo que nós estaremos dando início, neste dia, nós vamos falar sobre os 12 apóstolos. Então, nessa aula introdutória, nós vamos falar sobre o chamado deles, como eles foram escolhidos, o propósito de Jesus para escolher esses discípulos, da onde Jesus tirou esses 12 discípulos, como ele conseguiu aí os nomes desses 12 discípulos. Então vamos começar nessa aula de número 1, aí vocês podem ver aí na imagem que Deus, através de Jesus Cristo, escolheu aí 12 homens. Será que eram homens aí perfeitos, homens aí sábios? Nós vamos compreender através do estudo que se inicia hoje, nesta aula de número 1. Então vamos para o primeiro slide. Deixa eu colocar aqui, primeiro slide. O tema da lição se encontra em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 ao 29. Os irmãos podem aí, se desejar, abrir as suas Bíblias. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 ao 29. Essa versão que eu usei é a BKJ 1611. E diz assim: porque vedes o vosso chamado, irmãos, que não são muitos os homens sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as coisas que são poderosas. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que são desprezíveis, sim, as coisas que nada são, para aniquilar a nada as coisas que são, para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Então nós vimos aí o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto. Ele está dando explicações ali sobre o chamado de cada um dos seus servos, chamado da sua igreja. Ele explicando, porque a igreja de Corinto é uma igreja grega. Então os gregos, eles ali têm uma grande estima aos sábios. Então ele está dizendo que na igreja Jesus chama não homens sábios segundo a carne. Pode ter como o apóstolo Paulo era um grande sábio, mas não são muitos. Nem muitos poderosos, os reis, os presidentes e tantos outros aí que são poderosos. Nem muitos nobres, nem muitas pessoas aí que têm muito dinheiro. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Às vezes a pessoa olha alguém na igreja e diz: meu Deus, esse aí nem sabe falar direito. E como é que tem esse poder de oratória? Ele não fez faculdade, não tem nada. E olha quantas pessoas param para ouvir ele. Então isso Deus escolheu nós para confundir os sábios. Deus escolheu os fracos. A gente acha que é forte. Tem gente que entra na igreja e acha que é o bonzão. Mas a palavra de Deus diz que nós somos os fracos deste mundo para confundir os poderosos. Deus escolheu as coisas vis deste mundo. Olhe para você quem você era antes de entrar na igreja e olhe para você quem é hoje. Sim, as coisas que nada são, para aniquilar a nada as coisas que são, para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Então nenhum de nós pode chegar diante de Deus e falar: o Senhor me escolheu porque eu sou o cara, eu sou bonzão, o Senhor acertou quando me escolheu. Não. Nós fomos escolhidos porque nós éramos os piores, para que o nome de Deus seja glorificado em nossa vida, quando a gente aí é transformado pelo Evangelho. Então quem Deus escolheu? Será que foi ali na época de Jesus um sacerdote, o sumo sacerdote, as pessoas que se achavam ali as melhores, ali os escribas, os fariseus, os escribas ali que sabiam tudo da palavra de Deus porque copiavam ali a palavra?
praticamente decoravam ali a Torá. Será que foi essas pessoas que Deus escolheu? Mas não, a gente vai ver aí que escolheu pessoas simples, pessoas do povo. Por que será que agora Deus faz essa separação, né, de pessoas? Por que Deus escolhe essas pessoas simples aí para ensinar e pregar o Evangelho? Então, a introdução. Jesus começou o seu ministério público em Nazaré, onde uma cidade ali, uma aldeia também pequena. O Messias veio ali, poderia estar em Jerusalém, começar o seu ministério na capital, mas escolheu aí essa aldeia pequena de Israel para começar o seu ministério público. O povo de sua própria cidade tentou matá-lo após sua primeira mensagem pública na sinagoga. Vamos ver Lucas 4, 28 e 30. Olha o que diz a palavra de Deus. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Então o evangelho de Jesus começou na cidade deles, e eles não aceitavam. Como Jesus disse que o profeta de casa, as pessoas não acreditam, não faz milagres. A própria palavra diz que Jesus fez poucos milagres na sua cidade. Todavia Jesus tornou-se popular entre as pessoas da região mais ampla da Galileia, que era uma região desprezada pela nação de Israel. Em vez de tomar o caminho do populismo e explorar a sua fama, Jesus começou a pregar uma mensagem ousada e de confronto. Então ele podia ali pregar uma mensagem boa, uma mensagem de massagem, como alguns pregam hoje em dia, não afrontando o pecado, não fazendo uma mensagem para que a pessoa venha se arrepender dos seus pecados, venha nascer de novo. Mas ele trouxe essa mensagem. Vamos ver a mensagem, João 6, versículos 66 ao 67. Então ele pregou uma mensagem dura e muitos ali abandonaram a Jesus. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, só sobrou 12, daquela multidão ali que ele deu aquela mensagem, só sobrou 12. E Jesus disse, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Ainda os 12 que sobrou, Jesus ainda está falando ainda para eles, ainda vocês não querem ir com os outros? Mas eles não abandonaram Jesus, porque verdadeiramente eles tinham tido um encontro com o Mestre nascido de novo. Então estavam os 12 ali, entre os 12 que ficaram com Cristo, entre os que ficaram com Cristo estavam os 12, os quais ele havia pessoalmente escolhido e designado para representá-lo. Então muitos discípulos tinham, muitas pessoas seguiam a Cristo, mas dessa multidão Jesus escolheu os 12. Vamos abrir Mateus 28, versículo 19 e 20, depois Atos 1, versículo 8 e 9. Atos, capítulo 1, versículo 8 e 9. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Mateus 28, 19 e 20 diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha a Trindade aparecendo aí. Tem pessoas que pregam aí que a Trindade aí foi coisa inventada pelo homem. O nome Trindade não está na Bíblia, mas a Trindade está na Bíblia. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então aí o ide de Jesus. E Atos 1, versículo 8 e 9 diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Aí Jesus disse qual era a missão deles, e dizendo que eles receberiam poder para fazer essa missão. Eram 12 homens perfeitamente comuns, sem nada de extraordinário. Atos capítulo 8, versículo 1 e o versículo 4.
Porém, a estratégia de Cristo para fazer o seu reino avançar girava em torno desses homens e não das agitadas multidões. Atos 8, versículo 1 e o 4 diz: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, e estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Então a estratégia escolhida por Jesus tipifica o caráter do próprio reino. Então ele poderia ter escolhido reis, como eu disse, um rei ali de Israel, poderia ter escolhido generais, poderia ter escolhido ali pessoas com poder, mas ele escolheu pessoas simples, porque é o próprio caráter do reino. Cristo escolheu pessoalmente os 12 e investiu a maior parte de sua energia neles. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, e Zacarias capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz a palavra de Deus em Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então os judeus esperavam e esperam até hoje aquele Messias como o rei Davi, um grande guerreiro que vem libertar Israel. Mas Jesus veio ali cumprindo a profecia, veio ali montado num jumentinho, pregando paz, pregando o amor, pregando a justiça, a santidade. Então ele não veio ali como eles imaginavam, como um grande guerreiro. Então Zacarias 4 e 6 diz: E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então não é por força que o reino de Deus toma conta. Ele não veio aqui para guerrear, para matar pessoas, como alguns aí na história que se achavam cristãos, que enfrentavam guerras. Não é assim o reino de Deus. O reino de Deus vem pela força e pelo poder do Espírito Santo. E através disso ele conquistou o maior império da época, que foi o Império Romano, sem lutar. Muitos foram martirizados, mas através dos testemunhos dos primeiros santos da igreja, pelos primeiros mártires, multidões eram convertidas. E chegou uma época que o próprio Império Romano se curvou ao reino de Deus e se converteu. E quantas nações, a nação brasileira, Estados Unidos e todas as nações, quantos hoje têm se dobrado ao reino de Deus sem violência, sem você botar, que nem algumas religiões que precisam aí botar um fuzil na sua cabeça, um revólver na sua cabeça para você se converter. Para vir para o reino de Deus é de livre, espontânea vontade. E a pessoa só se torna um cristão verdadeiro quando ele nasce do Espírito, ele nasce novamente. Então o processo de selecioná-los e chamá-los ocorreu em diferentes estágios. Vemos aí os 12 apóstolos. Então vamos à primeira fase de seu chamado. Foi um chamado à conversão. André, João, Pedro, Filipe e Natanael encontraram Jesus pela primeira vez. Eles já eram discípulos de João Batista. Então, a primeira coisa é você ter um chamado de conversão. Então, no dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Então João Batista apontou: ali está o Cordeiro de Deus, o Messias, o Cristo. E é a ele que vocês devem seguir. Vocês me seguiram até aqui. Agora ele veio, eu preparei o caminho para ele. Agora vocês devem seguir a ele. João capítulo 1, versículo 35 a 37. João capítulo 1, versículo 45 e 46 diz assim: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, que está
na Bíblia Sagrada. Achamos aquele de quem escreveu Moisés. E os profetas falaram dele. Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lembra lá da introdução? Pode vir alguma coisa? Nunca ser um profeta, é uma aldeia pequena, Nazaré, não tem valor nenhum. Pode vir alguma coisa boa lá? Já tinha um preconceito sobre aquela cidade. Aí Filipe, um grande evangelista, disse-lhe Filipe: vem e vê. E ele foi, e ele viu, e ele creu no Messias Jesus Cristo. A segunda fase do chamado foi uma convocação para o ministério. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Então a segunda fase. Então a primeira fase eles foram convertidos, agora eles foram convocados para o ministério. Então podemos ver os discípulos ali e Jesus no barco chamando eles para o ministério. André e Pedro deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Mateus 4, versículo 18 ao 20. Tiago e João no mesmo instante deixando o barco e seu pai o seguiram. Versículo 21 e 22. Deste ponto em diante tornaram-se inseparáveis do Senhor. Então eles já tinham tido um encontro com Jesus, já tinham se convertido ao cristianismo, ao Messias, mas agora eles foram chamados para o ministério. Então Mateus 4, 18 ao 22 diz isso. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Então quem aceita Cristo, deixa as coisas velhas para trás. Agora vamos à terceira fase do chamado. Foi chamado para o apostolado. Então agora eles já eram convertidos, eles já tinham ministério, já eram discípulos, agora eles foram chamados para ser apóstolos. Nessa ocasião, Cristo selecionou e nomeou 12 homens em particular e fez deles os seus apóstolos. Mateus 10, versículo 1 ao 4. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o cananita, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Nesta fase eles ainda não estavam preparados para irem sozinhos. Desse modo que Cristo os ajuntou em duplas para que um apoiasse o outro. Ao longo dessa fase de treinamento, o próprio Senhor manteve-se bem perto deles. Então Jesus mandou ali eles em dupla, porque eles ainda estavam em fase de preparação, ainda não estavam preparados ainda para algumas experiências que eles iam ter. Eles iam ali bater nas portas do inferno, eles iam tocar ali aonde Satanás ali tomava conta, ia libertar muitas pessoas iam ser salvas. Então Jesus sabia que eles estavam entrando no campo de guerra, ali no terreno do inimigo. Mas Jesus estava sempre próximo ali, sempre de olho neles. Marcos 6 e 7. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Então não era só mandar, ele deu poder. Tem gente hoje
que quer fazer a obra, mas não acredita mais em batismo com o Espírito Santo, em dom de poder. A igreja está sem poder nenhum, sem ferramenta nenhuma, sem arma nenhuma. Mas Jesus aí capacitou a igreja até nos dias de hoje para enfrentar Satanás. Imagina você ir para uma guerra sem arma. Tem igreja hoje que vai sem arma nenhuma, porque não crê nas armas. Então como é que vai funcionar a arma com ele se não crê nessas ferramentas, não crê no poder de Deus? Que tristeza você fazer parte de uma igreja que o seu Jesus está morto. A quarta fase ocorreu depois da ressurreição de Jesus. Judas já não estava mais no grupo, graças a Deus. O traidor já não estava mais com eles. Jesus apareceu para os outros 11 e os enviou ao mundo, ordenando que discipulasse as nações. Esse foi com efeito chamado ao martírio. Então ali, depois que ele ressuscitou, muitos discípulos viram ele, primeiro as mulheres, Maria Madalena e tantas outras pessoas, outros discípulos, começaram a ver Jesus ressuscitado. No final, cada um deles daria sua vida por amor ao Evangelho. Somente João viveu até a velhice, os outros 10 vieram a ser martirizados. E foi severamente perseguido por amor a Cristo, e depois exilado na minúscula ilha de Patmos. Apesar dos obstáculos que enfrentaram, eles triunfaram. Diferente de muitos hoje na igreja, que se desviam por qualquer coisa. Não deram a paz do Senhor para mim, não olhe para mim, não sei o que, uns crentes mimimi. Mas esses crentes enfrentaram a morte, enfrentaram o martírio para pregar o Evangelho. Se não fosse eles, hoje a gente não teria recebido essa salvação tão tremenda. Vamos começar o nosso estudo sobre os 12, observando cuidadosamente a terceira fase do seu chamado, a seleção e nomeação para o apostolado. Observemos os detalhes conforme nos foram passados por Lucas. O tempo, Lucas 6:12, naqueles dias. Lucas não está falando do tempo cronológico, e sim da grande hostilidade dos líderes religiosos contra Jesus. Então nós podemos aí ver na imagem, já existia os religiosos da época, os sacerdotes. Por que Deus não escolheu eles? Porque infelizmente já era uma religião formalista, eles estavam longe do que Deus queria. Então Deus teve que escolher 12 homens naqueles dias que estavam fora dessa política nojenta religiosa, onde eles só queriam ali ficar ricos e poderosos, usavam ali o seu cargo eclesiástico ali para tentar manipular o povo e ficarem cada vez mais poderosos. Mas Jesus escolheu separado, pessoas que não estavam ali dentro do templo. Então naqueles dias eram dias difíceis, onde o Messias veio a encarnar como Filho de Deus. A essa altura faltava menos de 2 anos para a crucificação. O tempo era essencial, restavam apenas 18 meses para o fim de seu ministério terreno. Então Jesus tinha pressa, ele sabia que seu ministério era curto aqui na terra, porque logo se cumpriria a profecia, ele seria entregado como sacrifício e sacrifício para todo o mundo. Então ele ali ia de casa em casa, de aldeia em aldeia, a pé. Na época não tinha carro, não tinha nada, e ele ia ali com aquele sol escaldante. Ele era um homem, então ele sentia cansaço, ele sentia fome, mas mesmo assim ele fez de tudo ali em pouco tempo para pregar o Evangelho para o máximo de pessoas que ele podia. A partir de então, o enfoque do ministério de Cristo passou das multidões para os 12 apóstolos. Já tinha escolhido os 12, agora ele focou neles. Quando Jesus escolheu os 12, não escolheu um único rabino, um único escriba, um único fariseu, um único saduceu, nem escolheu um único sacerdote. Escolheu várias pessoas, como eu já disse aqui, pessoas comuns que não estavam ali manchados ali com aqueles religiosos da época. E agora ele estava focando ali todo o estudo naqueles 12 apóstolos para que eles continuassem a pregar a mensagem do reino de Deus.
Então a escolha dos 12 apóstolos foi um julgamento contra o judaísmo institucionalizado. Então Deus estava mostrando ali, ó, eu não quero mais nenhum de vocês, não tem um aí. Então eu vou escolher pessoas que eu consigo sondar o coração e ainda vejo pureza no seu coração. Então ali era uma mensagem de julgamento ao judaísmo da sua época. E ele escolheu 12 homens simples e comuns, membros da classe trabalhadora. Não da classe sacerdotal. Que vergonha para esses sacerdotes. Para o sumo sacerdote da época, um homem que foi escolhido para ter comunhão com Deus e foi rejeitado, tanto ele como todos os outros sacerdotes. Os 12. A escolha dos 12 apóstolos serve de testemunho em favor do fato de que Deus pode usar os indignos e inaptos, como a gente conhece muito na igreja. Deus escolhe quem Ele quer, na hora que Ele quer. Ele é Deus e Ele é soberano. Pode usar os seres insignificantes. Esses 2 homens viraram o mundo de cabeça para baixo, homens que aí não tinham estudo religioso, não eram poderosos, não tinham uma boa oratória, mas eles transformaram o mundo da sua época. Atos 17:6 diz assim: e não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, dos juízes da época, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Então estava dizendo ali para as autoridades religiosas, para as autoridades da época, que aqueles que tinham alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Então eles tinham medo, que ele estava transformando esta cidade, era uma cidade idólatra, e agora as pessoas estavam deixando de comprar ídolos, estavam se convertendo, não estavam mais adorando a imagens, mas adorando ao Deus verdadeiro, e o nome de Deus estava sendo glorificado, e essas pessoas que vendiam essas imagens estavam falindo, estavam pegando aqueles livros de feitiçaria, de idolatria, eles botavam fogo, eles não queriam mais saber daquilo, porque os olhos deles estavam sendo abertos, eles estavam crendo no verdadeiro evangelho, no Deus único e verdadeiro. Então, quando a mensagem é lançada pelo homem, por uma mulher de Deus que tem as suas convicções, tem a sua fé em Deus, uma cidade é transformada, um estado é transformado, um país é transformado, um grande avivamento vem sobre aquele local. Não foi por terem talentos extraordinários, aptidões intelectuais singulares, poderosa influência política ou uma posição social. Ninguém disse: coloca o meu filho ali porque eu sou poderoso, não, coloca lá o meu sobrinho. Não. Foi Jesus ali, como a gente pode ver nessa imagem, ele orando e buscando a Deus, e Deus mostrou para ele os 12 apóstolos. Então Deus escolhe o humilde, o pequeno, o manso e o fraco, para que não haja qualquer dúvida quanto à fonte de poder, quanto à vida dessas pessoas mudar o mundo. Então o poder não está na pessoa, por ele ser um poderoso em oratória, como já levantou na nossa história mundial tantos poderosos, mas eram pessoas humildes, para que a pessoa olhasse assim e visse que o poder não estava nele, mas o poder estava em Deus. O mestre, como foi que Cristo os escolheu? Lucas 6:12 nos dá a resposta: retirou-se para o monte a fim de orar. Então ele orou, buscou a Deus, e Deus deu o nome dos 12 apóstolos. De um grupo maior de discípulos, ele escolheu e nomeou 12 homens e designou-os para o ofício apostólico. Então, numa grande multidão de discípulos, ele escolheu esses 12 para que eles viessem ali a dar início à pregação do Evangelho, a pregação que o reino de Deus está conosco. Então, a partir daquele momento, o reino de Deus estava sobre eles. Então, até esse ponto, Pedro, Tiago, João, André, Natanael, Mateus e outros eram apenas da multidão. Ao escolher os 12 apóstolos, Cristo estava, com efeito, nomeando uma nova liderança para uma nova aliança. Aquela aliança antiga ali com os sacerdotes,
com a tribo de Levi, infelizmente ali foi quebrada por eles mesmos, por não serem mais fiéis a essa aliança. E agora Deus estava formando uma nova aliança e esses 12 eram os líderes desta aliança. O verbo grego apostelo significa enviar, enviado. É como hoje nós conhecemos aí missionários que são enviados. Então o termo apóstolo transmitia uma idade de embaixador, emissário, representante oficial. Então quando eles iam numa cidade, num estado, num país, eles estavam representando o reino de Deus. Então hoje nós cristãos representamos o reino de Deus. Olha a importância que você tem. Então por isso que você deve cuidar do seu testemunho. Porque quando um representante vai numa empresa, com o nome ali daquela empresa, ele está de uniforme, está representando aquela empresa. Então se ele chegar ali sujo, falando palavrão, dando ali um mau testemunho, ninguém vai querer comprar nada daquela empresa por causa do representante. Então muitas pessoas hoje não querem saber de Cristo, não querem saber de Deus por causa, não deles, não por causa da palavra, mas por causa dos seus representantes que têm falhado em levar uma mensagem e viver essa mensagem em primeiro lugar. A incumbência, o papel deles nos evangelhos refere-se principalmente a levar a mensagem do reino a Israel. Foram dados para edificar a igreja. Então foi dons ministeriais que Deus deu a esses homens. Efésios 4, versículo 11 ao 12. Ele mesmo deu um para apóstolo. Ele mesmo deu. É Deus que dá esse ministério de apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo que o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então foi para isso que Deus nos deu os dons ministeriais de homens aí, para serem usados por Deus nesse ministério, nesse dom. O treinamento, após a nomeação, precisavam ser treinados. O tempo era curto, apenas 18 meses. Esse processo não foi muito fácil. Olha Mateus 15, 16 e 17. Jesus tinha ensinado e olha o que ele diz. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Então os discípulos ali não estavam entendendo a lição, a mensagem de Jesus Cristo. E ele mesmo diz: meu Deus, até vocês não conseguem entender essa mensagem. Agora Lucas 24, 25, ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Então, como eu disse, era um homem simples, então a mensagem de Jesus era muito impactante, era 24 horas por dia, porque era pouco tempo para ensinar eles. Então eles estavam tendo dificuldade ali de aprender as mensagens sobre o reino de Deus. Em primeiro lugar, faltava-lhes entendimento espiritual. Faltava-lhes entendimento. Eles ainda estavam achando que Jesus vinha ali como um rei, como Davi, como eu já disse, que o reino de Deus estaria ali e ia acabar com o Império Romano. Então eles não tinham entendimento da missão de Jesus Cristo. Em segundo lugar, faltava-lhes humildade. Lucas 9, 46 ao 48. Então Jesus deu aí essa mensagem de humildade aí usando uma criança. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Um queria ser, eu quero ser o vice-presidente, o vice-rei, eu quero ser o ministro, eu quero ser o secretário. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, colocou um menino, juntou a si e disse-lhes: qualquer que receber esse menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será grande. Glórias a Deus por isso.
Em terceiro lugar, careciam de fé. Mateus 6,30. Então, às vezes, quando a gente falta fé na nossa vida, a gente não deve também se culpar, porque os próprios apóstolos faltavam fé. Então, nós temos que orar, buscar a Deus, para que Deus venha aí acrescentar na nossa fé. Em quarto lugar, faltava-lhes comprometimento. Marcos 14,5. Eles não estavam ainda ali, tinham aquele comprometimento com o reino de Deus, não tinha aquela fidelidade toda a Jesus Cristo. Em quinto lugar, faltava-lhes poder. Atos 1:8 e Atos 4:13. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançar-na no fogo, não vos vestirá muito a vós, homens de pequena fé. Então a fé deles ainda estava muito pequena para o que eles seriam usados. Então a fé deles deveria ser acrescentada muito ainda. Então, deixando-os todos, fugiram. Então Jesus ali, na hora que ele mais precisou deles, da sua fidelidade, do seu comprometimento, a Bíblia diz que todos fugiram e abandonaram o mestre. Tem gente que acha que você, uma vez eleito, você nunca vai recuar. Aí a palavra de Deus diz, os próprios apóstolos abandonaram Cristo, voltaram depois, voltaram, mas um deles se perdeu, Judas se perdeu, traiu o mestre, não voltou mais. Os outros voltaram arrependidos do que tinha feito. A gente vê o tratamento que Deus teve que fazer, principalmente com Pedro, que negou ele 3 vezes. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, para mandar eles, tinham que receber esse poder. Como eu disse aqui, como uma pessoa, um cristão hoje, quer pregar o evangelho com poder, as pessoas se convertam, sejam curadas, tudo, se ele não acredita, que ele acha que os dons já não existem mais. Então, a gente vê aí que igrejas que falam isso, é só olhar o IBGE. São igrejas que não crescem, igreja que diminui a cada ano. Nós temos a verdade, nós conhecemos a verdade, a nossa doutrina é verdadeira. É só olhar no IBGE, meu filho. A tua igreja não cresce, por quê? Porque não crê na virtude do Espírito Santo. Por isso que a tua igreja está morrendo. Atos 4:13. Então eles vendo a ousadia de Pedro e João, por quê? Até agora eles estavam fugindo. Até agora eles estavam lá correndo. Estavam medrosos, mas depois que receberam esse poder que muitos hoje acham que não existe mais, depois que eles receberam, eles começaram a ter ousadia, informados de que eram homens sem letra, indoutos como de pessoas simples, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, irmão, eu amo teologia, eu amo tudo isso, mas isso, irmão, se eu não tiver o poder de Deus, se eu não for uma pessoa de oração, não vai adiantar nada, não vai fazer efeito nenhum. Agora, se eu tenho Bíblia, se eu tenho a teologia e eu sou um homem de oração e eu busco a Deus, aí essa teologia vai fazer efeito como fez com Paulo. Paulo era tremendo, um homem sábio, mas ele sabia que se ele não buscasse o poder de Deus não ia adiantar nada. Conclusão, assim como os apóstolos, nós também fomos comissionados pelo Senhor. Deus está pronto a nos moldar e nos colocar na forma. Então a forma desse mundo aí é horrível, é ridícula. Mas a forma de Deus, a Bíblia Sagrada, a forma de Deus. Então Deus quer nos colocar nesta forma, não na forma do mundo, para que Ele possa nos usar, como usou os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, e todo aquele homem e mulher que se colocar na presença de Deus. Então nós ainda vamos ter aulas sobre todos os apóstolos. Eu te convido a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário e acompanhar, que eu vou colocar daqui em diante novas aulas que a gente vai aprender com cada um desses apóstolos. Eu vou falar nesse estudo sobre todos os 12 apóstolos. Então eu agradeço por você ter estudado
com a gente até esse momento, até o final desse vídeo. Se você quiser se aprofundar nas escrituras, eu vou deixar embaixo um link de cursos teológicos, bacharel, curso de professor de escola dominical, vai estar aí no link do nosso canal. Também eu vou deixar materiais aí da BV Books, aí as Bíblias King James, também vai estar aí na descrição do vídeo. Se você comprar, você ajuda o nosso canal. E eu quero lhe agradecer por você estar conosco. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo e até a próxima aula.